Estamos gravando, bem-vindos e bem-vindas, todos e todas, para a gente fazer nossa reunião de hoje, 4 de maio, né, de 2021. Né? Hoje nós estamos aqui no nosso laboratório com uma convidada especial, que é a Letícia Krilo, doutoranda da PUC do Rio Grande do Sul, e ela vai ser a pessoa que vai aí nos apresentar e fazer uma discussão em cima também desse texto, como é que nós temos como base, que é o texto da Maria Alva Barbosa, né, que é Imprensa e História Pública. Então, a partir desse texto, eu pensei no nome da Letícia, que tem experiência aí na pesquisa com história da imprensa, e ela vai trazer um pouco da vivência dela e da prática de pesquisa para a gente pensar algumas dessas relações entre a imprensa e a história pública, e a gente fazer um debate na sequência, tá? Então vai ser bem tranquilo, a Letícia preparou um PowerPoint que já está aí para nós sendo exibido, e aí então eu já de imediato agradeço muitíssimo a tua participação, Letícia, é uma honra aí tê-la conosco, também registrar a presença do Alexandre Macari, que está aqui hoje conosco, que vai participar na semana que vem também como palestrante, debatedor, né, enfim. Então, fazendo esse registro inicial, te passo a palavra, Letícia, é um prazer, obrigado pelo aceite de estar aqui conosco hoje. Bom, então, boa tarde a todos, todas e todes. Também eu gostaria de começar agradecendo, né, o convite do professor João Júlio. Eu fiquei muito feliz, muito honrada e espero que seja uma tarde bem produtiva, né, de muitos debates. O título da minha fala, como está no PowerPoint, é Imprensa e História Pública, Apontamentos e Aproximações. E nessa minha fala eu dividi em dois momentos centrais, né? Nessa primeira parte eu vou fazer uma discussão um pouquinho mais teórico-conceitual e num segundo momento eu vou abordar alguns métodos de formação de corpus documental, ou seja, o que fazer com esses primeiros apontamentos que eu vou comentar com vocês, né? Mas eu já vou aproveitar também para dizer que o assunto história pública ainda é algo novo, né, para mim. E na PUC mesmo não existe nenhuma disciplina de história pública ou sobre história pública. Também não tem nenhum grupo de estudos ou nenhum laboratório se dedicando a isso, né? Mas o que os professores eles estão fazendo? Eles estão inserindo esse debate e essa proposta em suas disciplinas a partir de uma proposta que concebe, que reconhece a história pública como um método de fazer história. Então, é nisso, nas disciplinas, eles estão inserindo alguns textos, estão separando algumas aulas para fazer essa discussão. E já na pesquisa sobre imprensa, é algo que eu desenvolvo desde a graduação, né? Especificamente desde a graduação histórica, que eu venho trabalhando com os jornais da chamada grande imprensa brasileira, né? E nesse percurso eu acabei me dedicando bastante aos aspectos de caráter mais teórico e principalmente mais metodológico, porque, como se diz, não existe nenhum manual sobre como pesquisar em jornais a partir de uma busca mais histórica mesmo. Então, isso me incomodava um pouco e eu tenho me dedicado a trabalhar um pouquinho nessa linha, né? Nessas perspectivas um pouquinho mais metodológicas, né? Assim, eu não vou entrar num debate conceitual sobre história pública. Olha a minha gata já dando show aqui. Em história pública. Entretanto, eu não posso deixar de citar a concepção que a autora do texto base de hoje, a Maria Alva Barbosa, ela adota sobre história pública, né? Na primeira nota de rodapé, ou seja, como ela concebe a história pública como uma possibilidade de considerar as produções sobre o passado do público como história. Isso é, ampliando o conceito em direção à percepção histórica, como consciência histórica. E é nesse sentido também que a gente pode compreender a imprensa, ou seja, como uma forma de produção sobre o passado, sem, é claro, perder todo o caráter ativo e de intervenção social que a imprensa possui. Mas isso nos remete a um elemento muito importante para quem trabalha com a imprensa, né? Ou seja, a gente precisa conhecer pelo menos um pouco sobre esse fazer jornalístico, né? E compreender um pouco mais sobre esse fazer jornalístico é estar ciente que tudo
passa pelos processos de seleção. É uma questão que também a Barbosa ela aborda bem brevemente, mais do meio para o final do texto dela, né? E é esse aspecto que eu também vou trazer para vocês, né? Justamente por se tratar de um laboratório sobre narrativas, ou seja, eu vou trazer alguns apontamentos sobre esse fazer sobre esses fatores que intervêm na formação da narrativa jornalística, né, que é analisada por nós historiadores, né? Fatores que precisam ser considerados a fim de que nós possamos compreender mais adequadamente esse tipo de produção sobre o passado. Mas como fazer isso, né? Então, num primeiro momento, a gente precisa considerar que quando a gente fala em imprensa, especialmente em jornais, é a existência de dois modelos básicos de jornalismo que modelam a forma e o conteúdo dos textos, né? Seria aquele modelo francês de jornalismo e o outro que a gente chama de modelo anglo-americano. E para me ajudar nessas definições, eu trago o texto do Jean Chalabi, está ali embaixo a referência, bem no final do PowerPoint. O jornalismo como invenção anglo-americana, foi publicado em 2003. Letícia, só Oi. desculpa te interromper, mas aqui não tá, não fez a transição do slide ainda. Não, é verdade, Eu não verdade. sei, eu acho que como tu tá com duas entradas, eu acho que tu tem que só coordenar essas duas exibições, né? Tá? Pois é. Deixa eu ver aqui, eu vou interromper o compartilhamento, porque às vezes quando eu demoro para passar, ele dá, vamos ver agora. Ai, já fechei, peraí. Agora foi. Agora deu. Agora é. Pode continuar, por favor. Uhum. Ele já apareceu tudo, não queria que aparecesse tudo de uma vez, mas bora lá. Então, nesse texto, o Chalabi ele faz uma comparação entre a evolução do jornalismo francês e do jornalismo anglo-americano entre os anos de 1830 e 1920. Esse modelo anglo-americano, dentro das páginas do jornal, a informação e a opinião, elas começam a ser separadas em dois gêneros distintos. Assim, os juízos de valor começaram a ficar sob responsabilidade de quem? Dos líderes. E quem seriam esses líderes? Os editoriais, os artigos assinados, as colunas assinadas. E os fatos e as informações, elas eram reportadas em um outro formato discursivo. Qual é esse formato? O relato jornalístico, destinadas nesse sentido apenas a esse objetivo. E nessa questão, um elemento muito importante é que os ideais de neutralidade e objetividade jornalística, eles ganham espaço e se consolidam como um fator de legitimação desses jornais, onde justamente no debate público, né? Já em contraste, a tradição do jornalismo francês, ela não estabelece essa linha tão estrita entre os fatos e os comentários, ou se quiserem os juízos de valor, né? E muitos artigos, eles misturam livremente essas notícias e opiniões. Aí vocês podem já me fazer alguns questionamentos, né? O primeiro, mas então, eu acreditaria que seria possível fazer essa separação entre informação e opinião. Não é isso que tu está falando, Letícia? Aí eu digo, não é bem isso que eu quero dizer, né? Por qualquer informação, ela não pode, ela não tem como ser neutra, né? Porque a atividade jornalística, ela é socialmente construída, com base em acontecimentos que também são sociais, né? Assim, o próprio fato de noticiar ou não algo já pode expressar alguma tomada de posição e com isso algum tipo de opinião.
Mas quando Chalabi ele fala nessa separação entre informação e opinião, e com isso a evolução desse modelo anglo-americano de jornalismo, ele está se referindo a uma mudança interna na divisão do jornal, com lugares mais específicos para a emissão mais explícita de opinião, e outros lugares onde a opinião pode ser identificada, mas de forma implícita, e onde o elemento central é a difusão da informação, da notícia, se quisermos, né? A partir da formação dessa nova forma discursiva que é o relato jornalístico. E isso tudo está imbricado uma questão de fundo. Qual questão é essa? A necessidade de legitimação do jornalismo no debate público frente a outros agentes, né? Como os agentes do campo político, do campo religioso, nós da academia, que também acabam disputando a audiência do público, né? E com isso a sua legitimidade na sociedade, né? Então, assim, o diferencial do jornalismo frente a esses outros agentes é justamente essa incorporação dos ideais de neutralidade e objetividade. Aqui, de novo, eu não estou dizendo que eu acredito que esses ideais sejam alcançáveis, mas que essas ideias elas foram fundamentais para consolidar a imprensa enquanto um agente social reconhecido. E olha um exemplo, deu tão certa essa proposta que no Brasil, em 2009, os meios de comunicação estavam entre as 5 primeiras instituições no ranking de instituições mais confiáveis do Brasil. Elas ficavam ao lado das Forças Armadas, atrás do Correio, dos Bombeiros e da Igreja. Então, veja o quanto esse discurso acabou impregnando e conquistando o grande público, aqui usando o termo do Gabriel Tardi. Né? E tudo isso intervém positivamente, favoravelmente para a construção do jornalismo e dos jornalistas como agentes capazes do quê? De recuperar o passado, ou melhor, como aqueles agentes capazes de recuperar qual passado? O passado verdadeiro, sendo que a grande maioria do público ela deseja justamente compreender que é possível chegar a esse passado verdadeiro, né? E nesse caso, a história, nesse sentido, ela deveria conduzir ao que realmente aconteceu. Nesse sentido, a narrativa dos jornalistas ela se aproxima muito mais da expectativa desse grande público, porque no senso comum, aqui um relato de quando eu entrei na graduação, as minhas primeiras aulas de teoria e metodologia de introdução ao ensino da história, eu fiquei, como assim? Eu não vou saber o que realmente aconteceu, sabe? Foi um baque, então imagina o quanto isso também não é recorrente na população geral, né? Nesse público maior. Então, acho que nesse sentido, os jornalistas eles acabam se aproximando mais e talvez por isso eles sejam, hoje a gente, enfim, hoje não, mas já faz tempo que a gente tem esse conflito, né, entre essa autoridade, né, os jornalistas buscando essa autoridade de também fazer história, né, e chegando a um público muito maior do que nós historiadores. Então, essa é uma interpretação minha. Eu acho que essas concepções de história vinculados pela imprensa e as expectativas do grande público se aproximam mais do que o discurso de nós historiadores, né, do grande público. Justamente por isso, porque essa narrativa de se chegar a um passado verdadeiro, de se chegar ao que realmente aconteceu, é que os historiadores desconstroem. Né? Essa perspectiva que nós, historiadores, tentamos desconstruir, deixando assim o grande público em choque, né?
Aí, às vezes, a gente brinca, ouve, né? Tá, mas como você é historiador que estudou tantos anos, não vai poder me dar a certeza do que realmente aconteceu. Então, eu acho que há um choque de expectativas em função da concepção de história diferente que nós, historiadores, temos para com o público, né? E aí é tarefa nossa desconstruir, né? É uma tarefa de base que a gente tem que fazer desde da escola, né? Desde o ensino primário. Nesse sentido, utilizando, agora eu vou trazer um pouquinho de Bourdieu, né? Esses ideais de neutralidade e objetividade, eles são integrantes do que ele chama de uma ideologia profissional dos jornalistas, que foram difundidas para a sociedade pelos próprios jornalistas. Um elemento importante sobre essa transição, né, do jornalismo do modelo francês para o modelo anglo-americano, a gente não pode trabalhar numa perspectiva de que houve uma passagem brusca, né, de um modelo de jornalismo para o outro. No Brasil, por exemplo, essa mudança, segundo muitos estudiosos, como Fernando Lepmanvel, Elzira Abreu, teria ocorrido na década de 50, mas já possuía antecedentes anteriores, é bom, né? E também ocorreu por um longo período, né? Havendo muitas imbricações que tornaram o jornalismo brasileiro possuidor de características muito particulares. Então, se tu vai querer encaixar o jornalismo brasileiro estritamente como numa caixinha nesses dois modelos, você não vai conseguir. Então, esse é outro elemento. Sempre conseguir tentar aprender as especificidades de cada jornal, de cada período, em cada lugar que se for estudar. Mas, independentemente, o jornalismo que se consolidou ao longo do século XX, não apenas no Brasil, né, foi esse anglo-americano. Mas, claro, sempre com adaptações e apropriações, como é o caso do Brasil, como é o caso do jornalismo brasileiro. Por isso que o Chalabi ele defende a tese de que o jornalismo moderno é uma invenção anglo-americana, porque foi nos Estados Unidos e em um grau menor na Inglaterra que a imprensa industrializada ela se tornou um campo autônomo de produção discursiva. Né? É a partir da consolidação desse modelo anglo-americano é que os autores como Nelson Traquina, não vai passar de novo. Foi. A partir, né, da consolidação desse modelo, que autores como o português Nelson Traquina, é muito reconhecido na área, afirma que os jornalistas possuem óculos próprios para ver e construir o mundo. Letícia, o que isso significa, né? O que formam esses óculos? O que esse traquina, que não é bolacha traquina, ele quer falar, ele quer nos passar com isso? O que ele quer dizer com isso, que os jornalistas possuem um óculos próprio para ver e também construir o mundo? Significa que ao longo da trajetória do jornalismo, especialmente desse jornalismo moderno, de que eu comentei, que o Chalabi estuda, os jornais e os jornalistas desenvolveram uma cultura jornalística. E essa cultura ela acaba condicionando o processo de construção da notícia. Ou seja, com a passagem do tempo se estabeleceram critérios de noticiabilidade. E esses critérios eles são compartilhados pelos membros dessa comunidade interpretativa que são os jornalistas, para que esses jornalistas pudessem definir dentre os milhões de acontecimentos sociais que ocorrem todos os dias, todos os momentos, todos os segundos, quais desses acontecimentos eles se tornariam acontecimentos midiáticos, ou seja, quais deles seriam destacados, mereceriam virar notícia. Aqui, quando eu falo notícia, eu falo um termo amplo, é qualquer texto dentro de um jornal, dentro de uma revista, tá? É nesse sentido bem amplo, né? E dentro
dentro desses critérios de noticiabilidade existe aquilo que os estudiosos da comunicação chamam de valores notícia. E esses valores notícias, eles se dividem em dois grupos, basicamente. Os valores notícias de seleção e os valores notícias de construção. O que seriam esses valores notícia de seleção que estão aí na tela de vocês? São justamente esses critérios utilizados para selecionar no complexo rol de acontecimentos cotidianos quais deles merecem ganhar as páginas dos jornais, quais deles merecem ser transformados em um conteúdo jornalístico. Aqui o nosso Traquina traz 9 para vocês. Vocês vão ver, nenhum é feliz, né? Eles já começam lá com a morte. Nascimento tem menos chance de virar notícia do que a morte, com exceção, que já vem o segundo elemento, se o nascimento for de uma pessoa rica. Aí já vem a questão da notoriedade. Geralmente, pessoas que já possuem certo destaque, né, na visão pública por seu poder aquisitivo, por seu capital econômico e cultural, têm chances de ganhar mais destaque, né? A proximidade, a questão da proximidade é importante, porque é uma proximidade espacial, evidentemente, do seu público leitor, público-alvo, mas também é uma proximidade cultural, ela pode estar distante espacialmente, entretanto, a notícia o acontecimento estar relacionado a uma população que possui uma cultura próxima à nossa. Questão da relevância, se é novidade ou não, a questão do tempo, se existe uma atualidade, a notabilidade também já acabei comentando, o inesperado, sempre inédito, também todos os acontecimentos nesse sentido eles têm mais chance de serem noticiados. O conflito ou a controvérsia, a infração, o escândalo, ou seja, todos esses elementos que fogem do cotidiano mesmo, do natural, do corriqueiro, do linear, eles acabam sempre tendo mais chance de virar notícia do que os acontecimentos que não possuem esses. No caso, ali são 9 critérios, mas a gente poderia aumentar. Em alguns períodos aumenta, em outros períodos diminui. E sempre também relacionado à questão já da visibilidade pública, né? Relacionada ao capital cultural e ao capital econômico dos agentes que enfim, que se envolveram nesses acontecimentos. Depois disso, a gente tem os valores notícia de construção, que é outra seleção, ou seja, são esses critérios de seleção dos elementos dentro do acontecimento. Bem, eu já selecionei qual acontecimento social vai virar um acontecimento midiático, mas dentro desse acontecimento midiático, quais elementos eu vou noticiar? Porque também eu não tenho acesso a tudo e eu nem vou conseguir escrever tudo. Às vezes eu tenho um parágrafo só para escrever, né? Que foi o que o meu editor-chefe me permitiu. Nesse sentido, o Traquina também ele traz 6 elementos importantes. A questão da simplificação, ou seja, quanto mais de informação eu vou conseguir passar em um menor tempo e uma menor quantidade de parágrafos. A amplificação, o quanto eu vou conseguir trabalhar, quanto eu vou conseguir comentar em cima desse acontecimento. A relevância, a personalização de novo, a questão da dramatização, eu vou conseguir dramatizar, vou conseguir impactar, e a questão da consonância. Então, todos esses elementos, eles vão formar esse óculos particular que os jornalistas têm para ver o mundo, né? Ai, mas Letícia, então eles vão lá com checklist para ver, esse acontecimento corresponde a tudo. Não necessariamente. No início, até possivelmente, eles podem trabalhar com checklist, só que depois isso vai estar tão internalizado no seu fazer cotidiano que eles já vão identificar quase que inconscientemente os acontecimentos sociais que merecem virar acontecimentos midiáticos, né?
E um elemento importante é que esses valores notícia, eles são variáveis ao longo do tempo, né? Mas é sempre certo que um acontecimento terá mais chance de virar notícia se enquadrar nesses critérios, nesses valores notícia específicos de cada tempo. Mas, Letícia, eu não vou conseguir identificar tudo isso nos meus jornais. Tu é louca? Tu acha que eu vou ler lá uma reportagem, um artigo, um editorial e eu vou fazer esse checklist? Claro que não. O que eu quero trazer para vocês é que quando a gente trabalha com a imprensa, a gente precisa ter a ciência de como corre pelo menos um pouco desse processo do fazer jornalístico, né? Eu preciso estar ciente que essas questões todas interferem na forma e no conteúdo. Além disso, além dos valores notícia, a gente precisa considerar que a subjetividade do jornalista intervém a política editorial das empresas, jornais, revistas, a rotina de produção, as pressões da hora do fechamento, as pressões do tempo, além de todas as pressões externas, quer políticas, quer econômicas. E também as ligações de todas as empresas jornalísticas também, políticas e econômicas, tudo isso acaba interferindo na construção dos textos jornalísticos, na forma como eles são apresentados ao público. E condiciona o próprio sentido da história também, voltando a linkar com a história pública, né? Todos esses fatores, eles condicionam também o sentido da história que os meios de comunicação possuem, ou seja, aquele que eu já comentei lá no início, de uma história absoluta, de uma história verdadeira, que é possível ser acessada por quem? Pelos jornalistas. Bem como também as formas como os meios de comunicação eles representam o passado, ou seja, tudo isso também interfere na forma como eles concebem o passado, né? Defendendo justamente essa existência de um passado verdadeiro que pode ser recuperado pelos jornalistas. Mas por que pelos jornalistas, Letícia? Porque na perspectiva dessa ideologia profissional, eles referendam, seriam os jornalistas que teriam acesso a esse passado verdadeiro. Né? Isso é um elemento muito importante para legitimar os jornalistas diante desses outros agentes, que também possuem a pretensão de recuperar o passado, né? E como eu também já comentei, isso vai ao encontro dessa expectativa do público, ou seja, de chegar a esse passado verdadeiro. Um outro elemento importante na narrativa jornalística é a concepção da existência de uma linearidade, de uma sucessão absoluta dos tempos, né? Assim, nesse sentido, a construção de linhas do tempo, a produção de memórias institucionais é muito forte, ou mesmo como argumenta a Barbosa, aqui eu vou citar um trechinho do texto dela, eu acho que é nas últimas partes, né? As retrospectivas, as efemérides, os jogos de lembrança e esquecimentos ocupam um lugar preponderante na narrativa jornalística, porque assim estão atribuindo o valor de ciência e de verdade à sua própria construção discursiva. Então, essa passagem me marcou bastante. Mas também a gente não pode deixar de perceber que os meios de comunicação produzem suas narrativas visando o futuro, né? Visando a reapropriação desse discurso no futuro. E aqui vou citar a Barbosa de novo, né? É por isso que são recorrentes as afirmativas de que o jornalista é o historiador do instante, é o historiador do tempo presente, já que é ele justamente que relata o que se passa no mundo, com um olhar que procura também interpretar esse mundo. Aí eu posso perguntar para vocês, e agora eu vou passar para a segunda parte da fala de hoje, que é mais sobre método, né? Então, vocês podem me perguntar,
Mas, Letícia, como nós, historiadores, a gente pode acessar essas narrativas jornalísticas? Simplesmente eu posso pegar lá o jornal e ler? Não, pois nós como jornalistas, como historiadores, perdão, acho que falei jornalistas antes, nós como historiadores, a gente não pode simplesmente ler os periódicos, ou enfim, qualquer fonte, como leitores comuns, mas como historiadores. Nesse sentido, o método que a gente utiliza para formar o corpus documental de análise é fundamental. Então, eu vou elencar para vocês alguns métodos que é quando vocês já possuem minimamente o tema de pesquisa definido e também o recorte temporal mais ou menos definido. Mas antes eu vou chamar a atenção para um elemento importante sobre os textos jornalísticos. Letícia, tudo bem, eu vou analisar um jornal, mas o que dentro do jornal ou revista eu vou analisar? Eu vou ler todo o jornal, eu vou ler toda a revista? Possivelmente não. Você terá que fazer seleção de quais textos você vai analisar, né? Linkando a sua pesquisa. E essa escolha ela pode se dar mais antes mesmo da formação do corpus documental, mas ela também pode se dar depois. Por que eu digo isso? Porque a escolha desses diferentes tipos de texto, ou seja, artigo, editorial, reportagem, notícia, coluna assinada ou não, anúncios, propagandas, enfim, a escolha de qual desses gêneros vocês vão analisar vocês vão selecionar para compor o corpus documental, eles vão depender basicamente da pergunta que vocês querem responder. Aqui eu trouxe alguns exemplos para vocês. Por exemplo, eu quero averiguar a posição oficial, vendida como oficial dos jornais sobre um tema, sobre o assunto, sobre um conceito. Nesse caso, quais os textos eu vou utilizar? Basicamente, os editoriais e os artigos e colunas não assinados. Ah, mas eu não quero fazer isso, Letícia. Eu quero comparar as tomadas de posição em diferentes tipos de texto jornalístico dentro do mesmo jornal. Aí, nesse caso, sim, você vai ter que analisar o máximo de textos possíveis. E também você pode fazer comparações entre algumas posições dos editoriais, que é uma posição mais oficial, para a posição encontrada em notícias, em reportagens. Mas eu não quero fazer isso, eu quero fazer outra coisa. Eu quero compreender como um tema, como um assunto ou um conceito ele foi abordado de modo geral em um periódico, o que torna necessário, nesse caso, que você investigue o maior número de textos possíveis. Ou, por fim, o que geralmente é mais enriquecedor, mas também depende muito do tempo que a gente tem para fazer as nossas pesquisas, é fazer a comparação entre diferentes jornais, né? E dos jornais em relação a outros campos de saber, né? Nesses casos, as comparações, elas devem ocorrer preferencialmente em textos do mesmo tipo, né? Artigo com artigo, editorial com editorial, e assim por diante. Dito isso, vamos passar para as principais formas de formarmos o corpus documental a partir desses textos provenientes da imprensa. E travou um pouquinho aqui de novo. Pronto, feito. Os métodos, basicamente, eles se dividem em duas grandes formas, né? A qualitativa e a quantitativa. A qualitativa, ela pode ser efetuada por um roteiro de datas.
datas, né? Ou eventos, né? Seriam datas e eventos representativos de acontecimentos específicos que estejam relacionados ao objetivo da sua pesquisa, né? Assim, a escolha desse roteiro, ela ocorre com base em leituras pertinentes ao período, ao assunto. Assim, o pesquisador ele parte do seu objetivo central e dos objetivos secundários para montar o roteiro de datas, né, ou eventos específicos. E procurar, então, a partir desse roteiro, procurar nos jornais as edições. No meu caso, eu estabeleci 8 eventos importantes para o objetivo da minha pesquisa. Qual é o objetivo da minha pesquisa? Identificar quais as representações sobre democracia os jornais Correio da Manhã, Jornal do Brasil, O Globo e Última Hora criaram e difundiram especialmente nos editoriais. Por que nos editoriais? De novo, porque eu queria ver uma posição mais oficial desses jornais em relação à democracia entre 55 e 1960. A partir desse objetivo, eu estabeleci 8 eventos importantes, né? A reforma eleitoral, a revolução que ocorreu na Argentina, as eleições de 55, 58, 60, o movimento de 11 de novembro, as eleições argentinas e a Revolução Cubana. Mas o que eu fiz então? Eu selecionei o dia de cada um desses eventos e eu olhei um mês antes e um mês depois. O que aconteceu? Surgiu muita coisa. Aí eu tive que cortar. Aí eu diminuí e olhei apenas uma semana antes e uma semana depois. Mas, como era muita coisa, o que eu tive que fazer para organizar isso? Criar uma tabela. Nessa tabela, eu coloquei os dados essenciais, basicamente os metadados, né? O título, o nome do jornal, a página. E eu assinalei nessa tabela, porque assim, ó, mesmo olhando, por exemplo, aqui esse exemplo é das eleições de 1955. Olhando uma semana antes e uma semana depois, do dia 3 de outubro, alguns editoriais não seriam pertinentes à minha pesquisa. Então, o que eu fiz? Eu deixei assinalado aqui em preto todos os editoriais não pertinentes. Já os editoriais que são pertinentes para a minha pesquisa, eu deixei assinalado em vermelho. E assim eu fui indo e fui montando o meu corpus documental a partir desse método do roteiro de dados. Outra forma também qualitativa ainda é por assuntos, temas e conceitos específicos. Nesse caso, eu estou me referindo basicamente à busca por palavras-chave da hemeroteca, né? Que o site da hemeroteca ele possibilita, né? Nesse caso, a busca sempre é mais livre e centrado em alguns temas mais específicos, né? Temas e conceitos mais específicos. Agora, no doutorado, eu não estou utilizando essa metodologia, mas eu trouxe aqui para vocês um exemplo de como funciona. No caso, se eu quisesse usar esse método, eu poderia pôr lá no buscar por palavras a palavra democracia. E aí, sempre que a palavra fosse identificada pelo sistema, ela apareceria grifada em verde aqui. E me daria a página onde essa palavra foi encontrada. O que a gente pode fazer também é colocar palavras ligadas, por exemplo, democracia mais voto universal. Aí o que acontece nesse caso, sem por espaço, só democracia mais voto universal, mais sufrágio universal. E aí o que vai acontecer?
o sistema da hemeroteca vai me passar todas as ocorrências em que em que a palavra democracia e a expressão sufrágio universal apareceram na mesma página. Pode ser que elas apareçam no mesmo texto, mas não necessariamente, né? Problema dessa metodologia, né? A plataforma ela pode não pegar todas as ocorrências da palavra, né? Então a gente precisa saber exatamente a grafia da palavra. Assim, a gente tem que trabalhar com a perspectiva de que há uma margem de erro e sempre assinalar, enfim, se a gente for utilizar, assinalar em uma nota de rodapé alguma coisa, a ciência dessa margem de erro. E outro cuidado, e no meu caso ainda tem um problema de fundo, né? Porque como eu trabalho também com a história dos conceitos, para mim só a identificação da palavra ela não é suficiente, pois em muitos casos os textos eles podem estar falando sobre democracia, mas não estão utilizando essa palavra. E outro cuidado que a gente também precisa ter é escolher as palavras-chave adequadas, né? Como fazer isso? A gente geralmente parte do tema de pesquisa, né? Assim, busca um conceito mais, uma palavra mais geral, e a partir dessa palavra geral, busca fazer associações. Mas importante, ao criar essas associações, a gente tem que ter muito cuidado para não direcionar a minha pesquisa, né? Eu tenho que cuidar para não deixar tendenciosa a minha forma de busca, né? E com isso meio que invalidar ou tornar questionável os resultados. Passando para a outra metodologia, que é uma pesquisa que eu chamei de pesquisa intensiva, ou seja, quando o meu tema é mais circunscrito a um período de tempo menor. Por exemplo, a Constituinte de 1946, que um menino aqui, um aluno da graduação da PUC trabalha. Nesse caso, eu posso olhar só os meses circunscritos, que no caso dele, eu acho que é fevereiro até outubro de 46. O debate ocorreu nesse período. Assim, o que ele fez? Ele olhou todos os dias todo o jornal e assinalou que era interessante para a pesquisa dele. Por isso que eu chamei de uma pesquisa mais intensiva. Ela funciona, ela é eficaz, mas para um tema mais de um recorte temporal menor. E por fim, já encerrando, que eu já passei todo o meu tempo possível, eu vou falar do último método, que é a quantitativa. A quantitativa, geralmente, ela está associada à amostragem, né? Só que a amostragem, ela é sempre indicada para pesquisas de longo prazo, né? E para uma temática de mais amplo debate. Se for um debate, se for um tema que possivelmente não foi tão debatido na imprensa, não vai funcionar essa metodologia. Então, como que funciona a questão da amostragem? Por diversos passos. O primeiro é verificar qual o número médio de edições que foram publicadas anualmente em cada jornal. Aqui eu botei o exemplo de 305 entre o ano de 55 e de 60. Ah, Letícia, mas como 305, se tem 365 dias, no mínimo deveria ser um valor parecido. Nesse caso aí, as especificidades de cada período, né? Nesse caso, os jornais, alguns não circulavam na segunda e outros não circulavam domingo. Assim, ao invés de termos 7 publicações por semana, a gente tem só 6. E também eu não incluí nenhuma publicação extra, né? Nenhuma edição extra, só as edições do dia mesmo, né? Bom, definido isso, visto isso, né, que a média anual, eu preciso definir. Então, Letícia, desses 305, que é a tua média, qual percentual tu vais analisar? Eu decidi que eu iria analisar 15%. No meu caso, 15% é suficiente, porque eu utilizei o método de roteiro de datas também de eventos.
Se eu for utilizar só a perspectiva, só a pesquisa por amostragem, possivelmente eu tenho que aumentar para 25% ou 30%. Certo? Então, eu vou olhar 15% dessas 305 edições. O que isso significa em edições? O que esses 15% significam? Correspondem a 45 edições anuais. Calma, Letícia, não estou entendendo. Primeiro, eu defini que são 305 edições anuais em média. Dessas, eu fiz uma regra de 3 simples. 15% de 305 equivale às 45 edições. Até agora tá beleza. O problema vem agora, como é que eu vou espalhar essas 45 edições em cada ano, né? Eu tenho 6 anos e 4 jornais. Eu vou pegar 45 edições de cada ano nesses 6 da minha pesquisa. Você pode pegar os 45 edições, as primeiras 45, ou pode direcionar para o final, pode pegar mais no meio do ano, mas o ideal, já que é por amostragem, é tentar deixar o mais esparso possível, espalhados durante o ano, né? E o que eu fiz, então? Eu separei. Deixa eu ver aqui, eu trouxe um exemplo para vocês. A distribuição das datas com um intervalo de 7 dias. Aqui no outro exemplo vai ficar, em teoria teria que ficar mais claro, mas vocês não conseguem enxergar nada, que ficou muito pequeno. Mas qual a minha ideia? Eu comecei na terça-feira, em janeiro de 1955, no dia 4 de janeiro. E aí, desse dia 4, eu contei 7 dias. Caiu quando? Caiu na quarta-feira da outra semana, do dia 12. A partir do dia 12, contei mais 7 dias. E assim eu fui indo e montei aqui não é roteiro, não vou usar o termo roteiro para não misturar, mas eu montei esse mapa de datas. E esse mapa de datas eu vou usar para pesquisar os 4 jornais nesse período de 6 anos. E aí, cada dia que foi selecionado ali na amostragem, eu fui lá no jornal e olhei a edição daquele dia. De novo, o editorial poderia ser pertinente para mim ou não poderia. Então, eu montei essa tabela de novo, assinalando em vermelho a edição que é pertinente, em preto a edição que não é pertinente. E também sempre assinalando, por exemplo, lá em 22 de fevereiro, eu não encontrei a edição, mas eu tenho que deixar ali assinalado para não comprometer a minha amostragem. Eu não posso olhar um dia antes, não posso olhar um dia depois, porque se eu fizer isso, eu vou estar alterando a minha amostragem. E como enfim, se formou muita coisa, eu tive que também organizar internamente no meu computador. Então, eu criei uma pasta para cada um dos 4 jornais que eu trabalho, e dentro de cada pasta eu coloquei as tabelas que eu elaborei, ou seja, a primeira aqui é do critério quantitativo, pelo roteiro de datas, e as outras 8 são sobre o critério qualitativo de roteiro de eventos. Além disso, o que eu fiz também? Os jornais estão na hemeroteca, beleza. Mas esses dias a gente teve a invasão da hemeroteca, a gente ficou uns 15, 20 dias sem acesso. Se eu estou em reta final de uma disciplina, uma reta final de entregar o meu trabalho, e se eu preciso consultar e não está já disponível, eu saio correndo, né? Então, o que eu sugiro que se faça? Recortar, dar print da página, dá um trabalhão enorme, mas salvem os textos que vocês vão analisar, salvem os textos que forem compor o corpus documental de vocês. E aqui, de novo, criei uma pasta para cada jornal e uma pasta dentro com capturas de imagens separadas por ano e pelo roteiro de datas. E aí, dentro de cada pasta, o que tem? Tem os editoriais que eu selecionei que são pertinentes para a minha pesquisa. Como é que eu fiz a organização para não ficar perdido, para ficar numa ordem cronológica? Eu coloquei primeiro a sigla do jornal, depois eu coloquei o ano,
depois eu coloquei o mês e recém depois eu coloquei o dia. Assim vai ficar na ordem, primeiro todos de janeiro, depois todos de fevereiro, março, abril e assim até dezembro, e sempre na ordem. Então, depois, para você conseguir identificar e analisar, vai ficar muito mais fácil. E aí também eu criei outra tabela com os dados numéricos gerais, também eu não vou entrar aqui, depois se vocês quiserem eu mostro com calma para vocês. E em síntese total, o meu corpus documental ficou em 799, mas eu olhei 1.472 edições e 1.310 textos. Mas, Letícia, o número não teria que ser o mesmo? Não. Por quê? Porque em alguns casos, como o Última Hora e o Globo, não é sempre que eles publicam editoriais. E às vezes publicam 2 editoriais. Então, esse número ele nunca vai ser o mesmo. E isso sempre eu tenho que levar em consideração as especificidades de cada jornal. E aqui algumas bibliografias base, e as outras também eu posso deixar para vocês, posso enviar o PowerPoint para o João Júlio também, e muito obrigada pela atenção, e desculpa se eu me estendi demais. Obrigado, Letícia, foi ótimo, foi excelente. Então, como a gente combinou, eu vou agora daí, então, interromper a gravação, né, para que os arquivos fiquem aí mais enxutos, e aí a gente faz a discussão na sequência, ok? Então, agradeço a participação da Letícia e vou interromper a gravação agora.